Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Direito com Elas. Voltamos para falar mais um pouquinho sobre direito processual civil e hoje eu vou fazer a seguinte questão para vocês. Será que o juiz pode conceder uma tutela provisória na sentença? Aí você vai pensar assim, na sentença? Que estranho, né? Porque se eu estou fazendo um pedido de tutela provisória, vamos pensar, se eu estou pedindo uma tutela de urgência, uma tutela provisória de urgência, a título de exemplo, eu não quero aquele provimento na sentença, eu quero receber aquilo que eu desejo o quanto antes no início da relação, né? Por isso que eu estou fazendo ali um pedido liminar. Então eu penso, mas o que vai ser útil para mim, né? No que vai ser útil para mim o recebimento daquele provimento na sentença? Se eu tô com pressa, se eu tô naquela corrida contra o tempo, se eu tô diante de uma tutela de urgência. Enfim, né, pessoal? Então a gente pensa isso mesmo. Num primeiro momento, não, o juiz não poderia conceder uma tutela provisória na sentença em razão disso que a gente acabou colocando. Porém, pessoal, eu vou dizer para vocês que é possível. A lei até fala, né, sobre a possibilidade de o juiz conceder uma tutela provisória na sentença. Então vamos pensar assim, pessoal. Vamos imaginar que uma pessoa tenha promovido uma ação e aí ela fez 2 pedidos nessa ação. Ela pede uma obrigação de fazer e também uma indenização por prejuízos que ela sofreu. Então vamos imaginar que a pessoa tenha promovido uma ação para retirar o nome do SPC e também um pedido de dano moral envolvendo uma negativação indevida, né? Eu me lembro que o examinador da prova da ordem, em primeira fase, numa determinada ocasião, ele chegou a pedir algo nesse contexto, que a gente vai pontuar aqui. E aí o autor, ele fez esse pedido, propôs essa ação, fez esses pedidos cumulados, e com relação à obrigação de fazer, ele pede uma tutela antecipada. Incidental, aí, a gente nem está falando da tutela antecedente. Ele fez a inicial dele, articulou as 2 pretensões de fazer e de pagamento de quantia, e com relação ao fazer, para tirar o nome do SPC, ele faz um pedido de tutela antecipada de urgência. Aí, até o examinador colocou essa situação também. Vamos imaginar que o juiz não tenha analisado essa pretensão de tutela do autor e ele foi tocando a relação. Citou o réu se manifestou, apresentou contestação e nada, gente, do juiz se pronunciar com relação àquele pedido formulado pelo autor. Ele não falou nem defiro a tutela, nem indefiro, simplesmente ele foi tocando a relação e aí chegou no momento da prolação da sentença, lá ele concede a tutela antecipada. Então ele julga procedente, por exemplo, os pedidos formulados pelo autor e na sentença ele concede a tutela. Aí você vai pensar assim, mas o que eu quero com uma tutela antecipada concedida na sentença? O processo já tramitou todo, já esperei esse tempo todo. Enfim, gente, claro que não era o que o autor desejava, né? Quando ele promoveu a ação, quando a gente faz um pedido de tutela, sobretudo de tutela de urgência, a gente deseja aquilo o quanto antes. Por isso que a gente faz um pedido de liminar, né? Porém, pessoal, eu costumo dizer assim, dos males o menor. Se eventualmente o juiz concede uma tutela provisória na sentença, no exemplo que a gente está dando, né? Ele concedendo essa tutela antecipada na sentença, havendo uma apelação com relação a essa sentença, no que toca a questão da tutela provisória concedida, essa apelação não terá efeito suspensivo. Porque, como regra geral, o recurso de apelação tem efeito suspensivo, né? Além do efeito devolutivo, como regra, ele também é recebido no suspensivo. Quando a gente se encontra nessa condição, a título de exemplo, se ele concede uma tutela na sentença, a apelação no que toca a essa questão da tutela provisória não terá efeito suspensivo. E aí o autor, ele já vai poder iniciar o cumprimento provisório dessa decisão, gente, que concedeu a tutela provisória na sentença, tá? Então, o objetivo dessa concessão na sentença é retirar do recurso de apelação o seu efeito suspensivo. Bom, gente, só para finalizar, né, antes de eu falar tchau, isso não acontece com frequência. Quando a gente pede uma tutela, o juiz acaba se pronunciando com relação a ela, né? Ele defere ou ele indefere, até para que a gente possa interpor agravo de instrumento. Porque se eu tenho uma interlocutória
que se referiu sobre tutela provisória, que tenha concedido ou não, o interessado ele vai poder recorrer, interpor agravo de instrumento aí nos termos do 1015, inciso 1, né? Mas, eventualmente, pode ser que o juiz conceda uma tutela provisória na sentença, a lei não impede, né, que isso aconteça, então por isso eu resolvi falar hoje sobre essa questão. Obrigada, pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima.